Números 20, versículo 1. Então vieram os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. E ali Miriam morreu, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, e eles se uniram contra Moisés e contra Arão. Esses versículos quer dizer que o primeiro mês, Abib, Nisan, na primavera do 40º ano, trouxe a conclusão do castigo de Israel no deserto. O capítulo começa com a morte de Miriam e termina com a morte de Arão. No primeiro dia e no 5º mês do 40º ano depois do êxodo, este foi o mês da libertação do Egito e que o povo deveria estar celebrando a Páscoa e a festa dos pães asmos na terra prometida. Em vez disso, eles se encontravam em Cádiz depois de 40 anos, assim como a primeira geração fizera após cruzar o Mar Vermelho. Sobre Cádiz e o deserto de Zim, a morte de Miriam é relatada de forma breve. Sua inclusão aqui ajuda a compreender o pecado vindouro de Moisés e Arão. Agora, os israelitas murmuradores estavam de volta ao lugar onde tinham recebido o relato dos espias sobre a terra prometida pela primeira vez. O relato da maioria deles, 10 homens, tinha levado os israelitas a rejeitarem a terra como rebeldia, sofrendo o juízo de 40 anos no deserto. Miriam acabara de morrer e Moisés e Arão eram líderes idosos, sofrendo com a perda de sua amada irmã, que salvara o bebê Moisés da morte na mão dos egípcios. Versículo 3. E o povo contendeu com Moisés e falou, dizendo: Quisera Deus que tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Não é lugar de semente, nem de figos, nem de vinhas, nem de romãs, nem há água para beber. Esse versículo quer dizer que a escassez de água levou a uma insurreição dos israelitas contra os líderes. Mais uma vez o povo reclamou, dizendo que teria sido melhor ter morrido no Egito do que sofrer tal miséria naquele deserto infértil. Eles proferiram a escravidão, a opressão e a morte no cativeiro a seu milagroso livramento. Liberdade e provisão pelo Senhor. Versículo 5. Por que fizeste subir no Egito, nos trazer este mal? Esse versículo quer dizer que o deserto ao redor de Cádiz era um ambiente difícil, contudo, o povo era responsável por sua própria situação desagradável, por terem se recusado a entrar na terra de mana, lei e mel. Versículo 6. E Moisés e Arão saíram diante da congregação, à porta do tabernáculo da congregação, e caíram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhe apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falei a rocha diante dos seus olhos, e ela dará a sua água, e tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Versículo 8 quer dizer que a vara mencionada aqui provavelmente era a vara de Arão, que havia brotado, florescido e produzido amêndoas para confirmar a autoridade sacerdotal de Arão. E ela ficava guardada em frente à arca do testemunho como advertência contra quaisquer rebeldes murmuradores futuros. A água que o Senhor prometeu a Moisés e Arão seria mais do que o suficiente para o povo e seus animais. Versículo 9. Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe havia ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhes disse: Ouvi agora, rebeldes, teremos que tirar água da rocha para vós? E Moisés levantou a mão com a sua vara e feriu a rocha 2 vezes. E saíram águas abundantemente, e a congregação bebeu e também os seus animais. Esse versículo quer dizer que Moisés foi infiel ao soltar um ataque verbal contra os rebeldes e declarar que ele e Arão iriam fazer sair a água da rocha. Em seguida, ele feriu a rocha 2 vezes, em vez de falar a ela. Moisés abusou
à presença de Deus, que respondia fiel e graciosamente a seus atos rebeldes. Versículo 11. E Moisés levantou a sua mão e com sua vara feriu a rocha 2 vezes, e saíram águas abundantes, e a congregação bebeu também em seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: por que não crestes em mim para me santificar aos olhos dos filhos de Israel? Por isso não levareis esta congregação à terra que lhe dei. Esses versículos quer dizer que quando Moisés feriu a rocha, saíram águas abundantes. Geógrafos e intérpretes bíblicos escreveram por muitos anos sobre os aquíferos próximos à região da península de Sinai. Vários oásis como Serabi el-Kadem, Ain Hakabará, Ain Kadará, Ain el-Kediá, Cádiz Barneia são exemplos destas águas abundantes. Não obstante, a provisão de água de um lugar onde antes não havia foi um milagre e mostrou a graça de Deus. A ação de Moisés foram parecidas com a dos mágicos pagãos idólatras, que afirmavam ter poderes divinos. A santidade e a pureza, temas paralelos do livro de Números, foram violados por Moisés e Arão. Neste momento, os ciclos de rebelião subiram do povo comum até os seus líderes mais nobres. Deus puniu Moisés, declarando a ele e a Arão: não levareis esta congregação à terra que lhes dei. Versículo 13. Estas são águas que é Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e neles foi santificado. E Moisés enviou mensageiros de Cádiz ao rei de Izom, dizendo: assim diz o teu irmão Israel, e sabes de todo o trabalho que tivemos. Como nossos pais desceram ao Egito, e no Egito habitamos por muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e enviou um anjo que nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, uma cidade no limite dos teus termos. E eu te peço, deixa-nos passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Seguiremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passado os teus termos. Esses versículos querem dizer que a mensagem de Moisés ao rei Edom seguia de forma epistolar, hebraica, clássica e protocolo habitual da Idade do Bronze e do Ferro. O contexto exibia todas as marcas da correspondência diplomática do Antigo Oriente Próximo entre novas entregues por mensageiros reais. A menção do lugar de origem da carta, Cádiz, uma cidade no limite dos teus termos, conscientizou o rei de Edom da necessidade imediata da passagem de Israel. Se esta Cádiz é considerada Cádiz Barneia e se ficava perto da fronteira do território edomita. Isso implica que alguns dos líderes tribais edomitas primitivos estabeleceram ou controlavam algumas áreas a oeste do deserto de Arabá. Outros acreditavam que a expressão indica que Israel, sob comando de Moisés, apenas estava se aproximando da região de Edom. Caso Edom estivesse em transição de uma sociedade seminômade para uma cultura fixa, limites da tua fronteira teria sido mais adequado, tal qual Israel, os edomitas não constituíram um estado formal no sentido atual da Idade de Ferro. O pedido de Moisés incluía a especificação acerca da maneira como os israelitas respeitariam o domínio edomita, caso lhes fosse concedida a passagem. A descrição sazonal indica que era a primavera, quando os campos de cereais já estavam ou quase ou no período da colheita e a preparação das vinhas para o verão e a colheita do outono acabara de começar. Portanto, era importante garantir aos edomitas que suas colheitas não seriam pisoteadas nem comidas. O direito à água também era de grande preocupação, tanto quanto é hoje, entre os israelitas e palestinos e jordanianos. Os israelitas supostamente trariam seu próprio
suprimento de água de Cádiz durante a breve passagem de talvez 2 dias pelas montanhas de Edom. A Estrada Real era uma rota comercial famosa e ligava Damasco à Arábia, Sinai e Egito por meio do planalto da Transjordânia, Golã, Bazã, Gileade, Amon, Moabe e Edom, e das montanhas do sul, paralela ao deserto do Arabá. A leste, caravanas traziam incenso de grande valor, especiarias, perfumes, pedras preciosas e cobre das reservas do deserto do Sinai e do deserto do Pará. A tentativa de Moisés de uma correspondência diplomática levou a estipulações alternativas. Versículo 18. E Edom disse: Não passarás por mim, para que não saia contra ti e a espada. E os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pela estrada e eu, meu gado, beberemos das tuas águas. Então eu pagarei por isso. Deixa-me apenas prosseguir a pé, sem fazer qualquer outra coisa. E ele disse: Não passarás. E Edom veio ao seu encontro com muita gente e com mão forte. E assim Edom recusou-se a permitir que Israel passasse pela sua fronteira, e por isso Israel se afastou dele. Esses versículos quer dizer que a tentativa de Moisés de uma correspondência diplomática levou às estipulações alternativas, dentre as quais algumas foram preservadas no texto do versículo 19. A sugestão de pagar pela travessia segura estava de acordo com o protocolo do Antigo Oriente Próximo, visto que geralmente se costumava cobrar pedágio ou tributo de caravanas do comércio. A resposta áspera de Edom gerou amargura entre Israel e Edom por vários séculos. Versículo 22. E os filhos de Israel, toda a congregação, partiram de Cádiz e foram ao Monte Hor. Esse versículo quer dizer que a localização do Monte Hor depende da rota que os israelitas tomaram, assim como Cádiz e o Monte Hor estava na fronteira com Edom. Os israelitas costearam as fronteiras dos edomitas militantes. Sugestões de montes incluem a identificação tradicional islamita de Jebel Nebi Arun, monte de profeta Arão, próximo a Petra e Jebel, Medra, cerca de 10 km a nordeste de Kadas, e Maret al-Krashut, cerca de 13 km a norte de Cádiz e Jebel Madurá, cerca de 24 km a nordeste de Cádiz Barneia. Versículo 23. E o Senhor falou a Moisés e Arão no Monte Hor, junto à fronteira da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, pois ele não entrará na terra que lhe dei aos filhos de Israel, porque vos rebelastes contra a minha palavra nas águas de Meribá. Toma a Arão e a Eleazar seu filho e traze-os ao Monte Hor. E despe Arão e as suas vestes, e vestes-as em Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido ao seu povo e morrerá ali. Esses versículos quer dizer que assim como a morte e sepultamento de Abraão, Ismael, Isaque, Jacó e mais tarde Moisés, a morte de Arão é descrita com ele sendo recolhido de seu povo. A expressão transmite a ideia de ser reunidos seus ancestrais de Sheol e os lugares dos mortos. Não se devia deixar as pessoas serem sepultadas ou não recolhidas, porque isso era visto como um vergonhoso fim de vida. E Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e subiram ao Monte Hor diante dos olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão, e de suas vestes vestiu Eleazar, seu filho, e Arão morreu ali, no topo do monte. E Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a congregação viu que Arão estava morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias.